Olá pessoal do quinto termo de administração, nós iremos dar continuidade então às nossas aulas inicialmente de análise de índices. Peço bastante atenção porque o fato de ser à distância ou, né, de forma não presencial, nós estamos nos adaptando, mas sempre com o propósito de possibilitar o menor prejuízo possível no aprendizado. Então, para essa aula eu sugiro que vocês façam da seguinte forma: que vocês imprimam, né, para aqueles que preferem trabalhar com os documentos impressos, que vocês imprimam pelo menos o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício e deixem ao lado. Seria interessante também as fórmulas, né, para que vocês tivessem ali. E o vídeo, né, esse vídeo que eu estou gravando agora, fosse objeto apenas de orientação. Então, com isso, né, a aula, a didática, a forma pode fluir bem melhor. O que nós veremos hoje? Nós veremos a análise da rentabilidade, o retorno sobre o investimento. Todo mundo busca o retorno sobre o investimento. Desculpa. Em sala de aula nós já falamos que é preferível abrir um restaurante e ter um determinado retorno ou abrir uma loja de confecções e ter um outro retorno, né? Lógico que o risco está relacionado a isso também, mas não é o propósito da nossa aula de hoje. O que nós precisamos, antes que eu avance aqui, desculpem, o que nós precisamos? Nós precisamos saber, nós precisamos conhecer a disposição gráfica tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado do exercício. Isso possibilitará facilidade na hora de eu buscar as informações que estão dentro dessas duas demonstrações contábeis. Essas duas demonstrações contábeis serão utilizadas hoje. Em algum momento só buscaremos as informações no balanço patrimonial. Em outro momento nós buscaremos as informações só na demonstração de resultado. E em outro momento nós teremos uma situação híbrida. Nós buscaremos uma informação no balanço patrimonial e uma informação na demonstração de resultado, de tal forma que aí sim a gente vai conseguir compor o índice. Então essa é uma informação importante, é necessário que nós conheçamos isso. A partir daí, há necessidade, lógico, de compor as fórmulas são pré-encaminhadas para vocês no material, e depois, lógico, a necessidade de interpretar isso. Então, continuando e dando, né, prosseguimento aí. Análise da rentabilidade, né, o retorno sobre o investimento. Então nós temos a margem de lucro sobre as vendas, a gente vai ver de forma minuciosa o que seria a margem de lucro sobre as vendas. É um determinado lucro sobre tudo que nós vendemos. Essa margem de lucro ela pode ser operacional, ela pode ser líquida. Depois nós temos o giro do ativo, né? Quantas vezes, quando nós falarmos em giro, geralmente estará relacionado a vezes. Depois nós, né, dentro do giro do ativo nós temos o giro operacional, o giro do ativo operacional, nós temos o giro do ativo total, nós temos o retorno sobre o investimento, nós temos o retorno sobre o investimento operacional, o total, e um que é muito simples, mas é importante colocar aqui, que é o quociente de retorno sobre investimento, né? Nós vamos ver também, muito simplesinho, muito tranquilo para calcular, mas tem a sua importância, tem a sua relevância. E continuando, os índices de rotatividade. O que é rotatividade? A rotatividade é a demonstração que mostra também quantas vezes uma determinada conta girou em função de um determinado investimento. Nós veremos isso também.
índice de eficiência e produtividade, com a rotação do investimento total, ou seja, quantas vezes R$ 1 gerou de rotação em receitas, por exemplo. Depois nós temos a rotação do ativo permanente, né? É a mesma coisa, só que agora não trabalhando com investimento total, e sim trabalhando com investimento com ativo permanente, né? Tem diferença, a gente vai verificar isso. A rotação do imobilizado mais intangível. Por que a gente separa o imobilizado e o intangível? Eles estão dentro do ativo permanente. Só que o ativo permanente nós temos situação de coligação, ou seja, quando uma empresa participa da outra. Essa participação, quando se trata de controle ou relevância, ela é tida como ativo permanente, né? Mas não são atividades próprias da empresa, sendo que o ativo imobilizado, né, e o intangível são próprios. Por isso, então, a importância de calcular aí separadamente o imobilizado mais o intangível, né, separadamente do permanente. Bom, vou seguir nos slides aqui. Esse é o nosso balanço patrimonial da companhia ABC Limitada. Ele tem duas colunas, do dia 31 de dezembro de 2001 e 31 de dezembro de 2000. Nós trabalharemos mais especificamente na coluna de 2001, certo? Então, nós conhecemos já a disposição gráfica do balanço patrimonial. E o que é importante? O importante é que nós separemos desde já as informações que serão relacionadas com as fórmulas de hoje, né? Com as fórmulas que comporão, com as informações que comporão as fórmulas de hoje. Então, de forma muito tranquila, muito serena, esse é o nosso balanço. Nós vamos trabalhar com o ativo permanente, vocês vão perceber isso. Nós vamos trabalhar com o ativo imobilizado ou imobilizado, simplesmente. Nós vamos trabalhar com o intangível e nós vamos trabalhar com o total do ativo. Até porque em algum momento nós teremos que compor o ativo médio. O que é o ativo médio? É o ativo do exercício financeiro que eu quero, somado com o exercício financeiro imediatamente seguinte. Então, seria a soma de 175.100 mais 144.000 dividido por 2. O resultado disso seria o ativo médio de 2001. Continuando, esses dois sinaizinhos aqui demonstram que os débitos de coligadas e as ações de coligadas. Coligadas são empresas que são empresas que tiveram ações adquiridas pela empresa ABC Limitada, só que não fazem parte operacional da empresa ABC, da companhia ABC Limitada. Portanto, esses valores em um determinado momento específico, eles serão desconsiderados. Tranquilo, né? Com bastante calma, para nós conseguirmos aí analisar mais adiante. O próximo slide é o que? A demonstração de resultado do exercício. É uma outra demonstração contábil que nós precisaremos utilizar, né? Precisamos conhecer as informações. Então, a primeira informação é receita líquida, nós vamos usar ela consideravelmente. E depois nós temos o lucro operacional, também iremos utilizá-la consideravelmente. E por último, o lucro líquido, que também será aí uma necessidade. Bom, com isso eu acredito ter demonstrado todas as contas, tanto no ativo quanto na demonstração de resultado do exercício, quais são as contas que nós iremos utilizar. Detalhe, sugiro, passem a conhecer o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício de forma mais aguçada, né, de forma mais firme. Por quê? Porque quem conhece consegue estudar, analisar, emitir pareceres. Quem não conhece fica sujeito aí a
sempre buscar auxílio de terceiros e, enfim, passa a ter uma análise demorada, né, e talvez nem sempre muito confiável. Continuando. Análise da rentabilidade, o retorno sobre o investimento. Ou seja, quando eu invisto, né, então eu coloco dinheiro na empresa, nós esperamos uma rentabilidade. Então, qual seria essa rentabilidade? E sobre o que seria a rentabilidade? Né? Nós já estamos falando aqui que é sobre o investimento. Né? Mas que rentabilidade que eu espero sobre o investimento? São as vendas líquidas? São as vendas operacionais? É o lucro? É o lucro bruto? Então nós veremos aí. Margem de lucro sobre as vendas. Opa, então aqui já começa a aparecer. Margem de lucro sobre as vendas. Qual foi o lucro que eu tive e qual a proporção disso em relação às vendas? Ou qual o percentual disso em relação às vendas? Pessoal, fiquem tranquilos que as fórmulas aparecerão logo em seguida. Continuando, por alguns autores, denominado simplesmente margem operacional, este quociente compara o lucro com as vendas líquidas, de preferência, né? Lucros com vendas líquidas. Por que vendas líquidas? Porque nas vendas líquidas já foi deduzido a parte tributária, já foi deduzido algumas devoluções, então nós temos uma informação mais conservadora, mais prudente, mais real, mais concreta. É interessante, todavia, controlar o montante de deduções de vendas com relação às vendas brutas, numa análise à parte. Isso é o que nós chamamos de alguns ajustes. O que nós passamos em banco acadêmico para vocês é algo essencial, sim, mas isso não impede que você, no seu dia a dia, adeque às suas necessidades em função dos princípios que você hoje aprende aqui na faculdade. Entretanto, também tem validade o cálculo dos quocientes deste tópico com vendas brutas. Está vendo? Nós estaremos tratando com as vendas líquidas, até por conta da orientação, né, ímpar aí do professor Sérgio Diodíscuros, um dos maiores contadores brasileiros e reconhecido em toda a América Latina, numa parte da Europa. Prefere a variedade com vendas líquidas. Então, seguindo a doutrina dele, aí, nós iremos trabalhar com vendas líquidas. Mas isso não impede que em um determinado momento seja necessária o cálculo através de vendas brutas. Seja aqui a nível de faculdade, seja no seu dia a dia e na prática. Na verdade, esse quociente já pode ter sido calculado por ocasião da análise vertical do demonstrativo de resultado. Pode ser entendido de duas formas. Aí começam a aparecer as fórmulas. Qual é a fórmula da margem operacional? É o lucro operacional que aparece na demonstração de resultado, dividido por vendas líquidas, que também está lá na demonstração de resultado. Então não há muito problema em relação a isso. Agora, o que nós precisamos, né, como eu disse no início, é saber interpretar isso. Né? Lucro operacional dividido por vendas líquidas significa que o meu lucro operacional representa uma parte dessas vendas líquidas. Se o meu lucro operacional for 10 e minhas vendas líquidas for 20, então eu posso dizer que o meu lucro operacional significa 5% das minhas vendas líquidas. Simples assim, nesse primeiro momento. B. Margem líquida é igual a lucro líquido depois do imposto de renda. Esse DIR significa isso, depois do imposto de renda. Isso aparece também lá na demonstração de resultado do exercício, dividido por vendas líquidas. Então, as vendas líquidas, nesse caso aí, tanto na A, né, na margem operacional, quanto na margem líquida, nós trabalhamos com vendas líquidas. É a mesma venda líquida, né? Nós estamos trabalhando aí com o mesmo exercício, né, financeira, a venda líquida. Só que o que nós estamos buscando no primeiro momento é o lucro operacional e depois lucro líquido, depois do imposto de renda. Isso vai ter influência. Continuando,
Este quociente, apesar dos esforços constantes para melhorá-lo, comprimindo despesas e aumentando a eficiência, apresenta-se baixo ou alto de acordo com o tipo de empreendimento. Por exemplo, normalmente a indústria automobilística ou do refino de petróleo tem margens pequenas e valor de venda muito alto. O inverso pode ocorrer para pequenos negócios comerciais e industriais. Nós já tratamos isso em sala de aula também. Nós dissemos que nós poderíamos ter bilhões de receita, né, de receitas com vendas, mas ter um lucro líquido muito pequeno, talvez 3 ou 4% ou até menos, relacionado com as vendas líquidas. Por quê? É natural, porque é uma atividade que tem grande faturamento, mas muitos custos, muitas despesas, sejam elas fixas ou variáveis. Então, o resultado final, o lucro líquido, né, ou até o prejuízo, acaba se tornando o quê? Bem menor em relação a tudo que se foi vendido. Por exemplo, se você vende 200 mil, mas acaba tendo custos e despesas na ordem de 180, vai te restar apenas 20, né? Então, 10% de tudo aquilo que você vendeu. Continuando. Aqui nós temos já uma fórmula, né? Um cálculo, e aí nós precisamos saber de onde vieram essas informações. O que é 30 e 200? É a margem operacional. Desculpa, é o lucro operacional, 30.200, dividido por vendas líquidas, representa 300 mil reais. Se nós voltarmos, e eu afirmei que essas informações estão na demonstração de resultado, olha lá, olha aqui, lucro operacional, 30.200, receita líquida, 300 mil. Então, eu tenho exatamente as informações que eu acabei de falar para vocês. 30.200 de lucro operacional dividido por vendas líquidas 300 mil. Dá 0,10, lógico que isso está arredondado, né? Mas para fins didáticos está perfeito. A outra não é margem operacional, a outra é margem líquida. Nós trabalharemos com lucro líquido depois do imposto de renda dividido por 300 mil. Percebam aí como ela se apresenta a fórmula. Os 300 mil são os mesmos. Por quê? 300 mil, vendas líquidas, vendas líquidas. Nos dois, vendas líquidas. Só que agora eu estou buscando lucro líquido depois do imposto de renda. Então, nós voltaremos lá no balanço patrimonial? Não. Nós voltaremos na demonstração de resultado. E perceberemos que o lucro líquido, aqui na última linha, é de 18.480. Voltando lá, nós teremos os 18.480 dividido por 300 mil reais, que são as vendas líquidas, nós teremos 0,06. Pessoal, entendam como 0,10 ou 0,10, melhor dizendo, 10%. 0,10 é a forma decimal de demonstrar 10%. 0,06 ou 6 centésimos representa 6%. Basta que a gente multiplique isso por 6%. Mas não é o momento agora, a gente não precisa, na verdade, para esse fim aqui, a gente nem deve fazer isso. Então, nós temos o retorno tanto do lucro operacional quanto do lucro líquido. Mas o retorno em função do quê? O retorno do lucro operacional é em função das vendas líquidas. O lucro líquido em função das vendas líquidas, né? Então, lógico que o lucro líquido se apresenta bastante menor, por quê? Porque é o lucro líquido e não o lucro operacional. Nós já lemos o comentário, né? Então, acredito que ficou bastante transparente, bastante claro isso, mas se houver dúvida, como nós já tratamos, basta que você se reporte a nós e coloque o questionamento, preferencialmente no grupo da sala de aula,
no grupo do WhatsApp da sala. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, da colega. E muitas vezes o colega, a colega, ele está pensando que está fazendo de forma correta. E muitas vezes não. Ou mesmo fazendo de forma correta. Mas o seu questionamento abre uma interpretação mais abrangente, um outro viés. Né? Isso é importante. Como eu disse, não tem pergunta melhor, não tem pergunta pior. Temos perguntas. E eu, professor, e vocês, alunos, seremos responsáveis, seremos adultos o suficiente para respeitar toda e qualquer questão. Continuando, pessoal. Análise da rentabilidade, ainda o retorno sobre o investimento. O que nós temos aqui agora? O giro do ativo. Pode ser calculado de duas formas. Então vamos lá. Olha a fórmula que ele apresenta para a gente. Giro ativo operacional. O giro do ativo operacional é o que? São receitas operacionais líquidas. No nosso caso, serão receitas líquidas dividido pelo ativo operacional médio. Então, com bastante cuidado, eu posso adiantar receitas. Onde as receitas aparecem? Na demonstração de resultado do exercício. Onde o ativo operacional médio aparece ou consta, né? Ele é apresentado no balanço patrimonial, certo? Então, aqui é uma situação híbrida que nós buscaremos informações na demonstração de resultado do exercício e também no balanço patrimonial. Seguindo, nós temos o giro do ativo total, que são as receitas líquidas, né? Receita operacional líquida e receita líquida. Nesse caso, nessa demonstração de resultado do exercício, será a mesma coisa, só que agora não é dividido pelo ativo total médio. Desculpa, não é dividido pelo ativo operacional médio, como na fórmula A da letra A. Será o ativo total médio. Então, é o ativo que nós conhecemos, né? Aquele valor total lá embaixo. Muito bem. Bom, o que é um ativo operacional, pessoal? Retomando aqui um pouquinho. O ativo operacional é tudo aquilo que está à disposição da empresa que vai a atuar na atividade operacional da empresa. Por isso que relações com empresas controladas, relações com empresas coligadas, não fazem parte do ativo operacional. Por isso que nós temos aqueles dois asteriscos demonstrando que aquelas duas contas terão que ser subtraídas de todo o ativo total para chegarmos ao ativo operacional. Mas muita calma, porque nós faremos de forma muito tranquila e retomaremos lá. Continuando. Giro do ativo operacional. Então, nós iremos calcular esse daqui primeiro. Giro do ativo operacional, que é o quê? Receitas líquidas. Nós já sabemos que as receitas líquidas totalizam 300 mil, mas não tem problema, eu posso voltar lá. Ó. Até que vocês mesmos vão acabar pedindo aí, né? Professor, não volta mais não, porque senão você vai estender muito o vídeo. Está 300 mil. Né? Muito bem. Só que ele pede o que também lá? Ele pede as nossas receitas operacionais líquidas, que são 300 mil, e pede o ativo operacional médio. Agora eu peço muita atenção de vocês, muita atenção, para que nós consigamos calcular de forma correta o ativo operacional médio. Vamos lá. Isso vai ser extraído lá do balanço patrimonial. Aqui. Né? Então vamos lá. O ativo total é esse daqui. Ó. Em 2001 é 175.100 e em 2000 é 144 mil. Então seriam esses os valores. Se fosse ativo total médio, bastaria eu somar os dois, os 175.100 com 144 mil e dividir por 2. Esse resultado seria o ativo total médio do exercício de 2001. Ocorre que
Nós não estamos buscando o ativo total médio, nós estamos buscando o ativo operacional médio. E tudo isso daqui é operacional. O caixa serve para eu comprar mercadorias, pagar folha de pagamento, efetuar folha de pagamento, despesas com transporte, né? Os bancos, a mesma. Então tudo isso daqui é operacional. Tudo isso daqui é operacional, menos os débitos com coligadas, débitos de coligadas e menos aplicações de coligadas. Então essas duas contas deverão ser subtraídas, tá? Então eu vou pegar 175.100 e subtrair 11.600 e vou subtrair 3.800. Esse será o meu ativo operacional médio em 2001. A mesma coisa eu vou fazer em 2000. 144.000 menos 5.300 menos 4.300. O resultado disso será o meu ativo operacional do exercício financeiro de 2000. Bom, então agora eu já tenho dois valores. Esse valor subtraído dessas duas situações e esse valor é a mesma coisa, subtraído dessas duas informações. Basta eu pegar esses resultados agora, somar e dividir por 2. Vejamos lá o que aconteceu. Tudo aquilo que eu falei agora há pouco, lá no slide do balanço patrimonial, tem que totalizar em médias, né? Ou seja, 2001 mais 2000 dividido por 2 tem que ser 147.050. Então, quando eu divido 300 mil reais por 147.050, eu tenho 2,4. Mas por que 2,4 vezes? Porque eu posso afirmar que as minhas receitas operacionais médias giraram duas vezes e um pouquinho em função do ativo operacional médio, ou seja, eu coloquei um ativo na empresa e esse ativo fez acontecer, fez girar 300 mil reais de receitas operacionais líquidas, ou seja, o meu ativo operacional médio girou 2,04 vezes a título de receitas operacionais líquidas. Então, essas observações que eu estou fazendo, né, você pode buscar na literatura, você pode prestar atenção no que eu narrei, né, no que eu verbalizei aqui, ou você pode simplesmente falar, professor, me passa uma análise técnica aí, escrita, que é para eu ter o norte e eu passar a fazer a minha. Não tem problema nenhum também, tá? Agora, o que nós vamos? Nós iremos fazer? Nós iremos para o ativo total, que é composto pela seguinte fórmula. Receitas líquidas, que é a mesma, né? Nesse caso, dividido pelo ativo total médio. Opa, então tem diferença aí. As receitas são as mesmas. Nesse caso, são as mesmas. Operacionais líquidas e receitas líquidas, mesma coisa, os 300 mil. Acontece que o meu ativo não é o operacional mais médio, é o ativo total médio. E quando você escuta ou vê o termo médio, significa que você vai ter que somar no mínimo dois exercícios financeiros. Então, quando a gente retorna lá para o balanço patrimonial, a gente percebe o que? 175.100 mais 144.000 dividido por 2. Esse é o ativo total médio de 2001, do exercício financeiro de 2001, cujo resultado é aquele que está demonstrado lá na fórmula. Olha lá, 300 mil, vendas líquidas, aqui não tem nada de média, agora no ativo total médio, os 175 mil somado com 144, né?
dividido por 2, 159.550. O que nós temos aqui? 1,88 vezes, quase duas vezes, então ficou um pouco menor. O ativo total geralmente é um pouco menor do que o ativo operacional, porque aqui, né, nós consideraremos as situações de coligadas e controladas, certo? Então vamos lá, fazendo a interpretação, nós podemos dizer que a cada R$ 1 do ativo total médio, ele girou R$ 1,88 a título de receitas líquidas. Ou podemos dizer que o ativo total médio, né, aplicado na empresa gerou 1,88 vezes. Tá? Então essa aí é a interpretação que nós temos para o giro do ativo total. Prosseguindo. O retorno sobre o investimento é provavelmente o mais importante quociente individual de toda análise de balanço. Olha a responsabilidade disso. O retorno sobre o investimento pode ser calculado de duas formas. Vamos lá. Tranquilo, muita calma, sem problema. Dá licença. Retorno sobre o investimento operacional. É a margem operacional. Será que nós já calculamos margem operacional? Vezes o giro do ativo operacional. Opa, giro do ativo operacional nós já calculamos. E será que margem operacional já calculamos? Sim, né? Olha aqui, ó. Margem operacional. A nossa margem operacional é de 0,10. Nós já sabemos. 0,10 que vai multiplicar. Giro operacional será de quanto? 2,04. Olha lá. Retorno sobre o investimento operacional, que é esse daqui. Basta que a gente multiplique a margem operacional, que nós já calculamos lá atrás, que é de 0,10, multiplicando pelo giro do ativo operacional, que é de 2,04. Né? Então, quando a gente multiplica 0,10 por 2,04, nós temos 0,2040 ou 20,40%. Bom, e agora o retorno sobre investimento total, né? Muito parecido, só que agora trabalhando com outras variáveis. Vejamos, qual é a constituição da fórmula? Retorno sobre investimento total, né? É margem líquida. Nós já temos margem líquida? Sim. Olha lá a margem líquida, calculado no slide anterior. Margem líquida, 0,06. Nós já calculamos. Multiplicado por quanto? Multiplicado pelo giro do ativo total. Né? O giro do ativo total é 1,88. Está aqui, ó. 1,88. 0,06 vezes 1,88, 0,1128. Pessoal, essa situação de quantidade de casas decimais, se eu não constar isso no exercício ou na prova, né, a gente vai trabalhar de forma bastante tranquila com isso. Dá para a gente perceber se o aluno tem condição de ter acertado ou não, independente disso. Né? Então, as técnicas de arredondamento a gente nós trabalharemos numa outra situação aí mais oportuna. Bom, então seria o mesmo que 11,28%. Vamos interpretar o que significa o retorno sobre o investimento operacional. Todo investimento operacional retornou 20,40%. Essa combinação vem da onde? Ela vem da margem operacional multiplicado pelo giro operacional. Perceba que operacional com operacional.
retorno sobre o investimento operacional. Está aqui, multiplicado por quem? Pelo giro do ativo operacional, né? Então nós temos aqui, ó, desculpa, retorno sobre o investimento operacional é a margem operacional multiplicado pelo giro do ativo operacional. Então fica fácil porque as nomenclaturas são iguais. Retorno sobre o investimento total é o que? É a margem líquida, né, multiplicado pelo giro do ativo total. Por que que o giro do ativo é quase a metade do retorno sobre o investimento operacional? Por que que o retorno do investimento total é bem menor? Pessoal, porque o investimento total ele é bem maior do que o operacional, não em regra, né? Não em regra. Aí o que que acontece? Para retornar a parte operacional, se exige menos da empresa, né? Desculpa, para se retornar a parte operacional, se exige menos da empresa. Então acaba tendo o quê? Acaba tendo investimento operacional com resultado maior. Só que quando o retorno é sobre o investimento total, né, nós temos um resultado menor. Por quê? Porque o investimento total exige mais. Então, mesmo com um valor considerável, o resultado acaba sendo menor, porque o retorno sobre o investimento total, para ser, por exemplo, acima de 20%, ele teria que ser bem maior do que ele se apresentou aqui. Tá? Assim, em termos gerais, o quociente de retorno sobre o investimento é um quociente de retorno sobre investimento, basicamente o lucro dividido pelo ativo. Está vendo? Uma expressão muito simples foi usada aí. O que que nós temos de lucro? 18.480, certo? 18.480. Está lá na DRE. Olha aqui. 18.480. 18.480. Dividido por quem? 18.480 dividido por pelo ativo. Ativo de quem? Lá de 2001. Então vamos lá no ativo. Não é médio, tá? É um ativo simples. Olha lá, 175.100. Aqui eu coloquei 176.100. Mais 175.100. Então, vai dar uma diferença muito pequena, mas eu já chamo a atenção de vocês que é para 175.100 e não 176.100, tá? Basta consertar isso e tranquilo. Bom, continuando, isso dá o que? 0,1049 ou 10,49%. É uma forma muito simples, né? Diferentemente dessa daqui, ó. Eu precisei elaborar 3 fórmulas para chegar, né, no último resultado. Aqui não. Bastou que eu fizesse o quê? Bastou que eu dividisse o lucro pelo ativo, tá? E não considerei a média, eu considerei o ativo do exercício. Muito bem, continuando. Ainda a análise da rentabilidade, né, o retorno sobre o investimento. Como vimos, duas variantes podem ser utilizadas, a operacional e a líquida. Todo o tempo, né, a gente realmente vem utilizando isso. Por outro lado, o denominador é médio. Nós
já mostramos que o ativo, né, ali no caso, ativo total, ativo médio, realmente foi calculado de forma média. Exemplo, duas empresas apresentadas, né, apresentam os seguintes dados. Empresa A, ela tem vendas líquidas de 1.500.000 e a empresa B de 1.875.000. O ativo médio, já aqui já está calculado, né, da empresa A é de 600.000 e da empresa B de 937.500. O lucro líquido depois do imposto de renda é de 150.000 e na empresa B de 234.375. Margem líquida. Como que nós calculamos a margem líquida, né? A margem líquida são as vendas líquidas. Só estou dando uma retomada. Vendas líquidas. Cadê? Desculpa. Margem líquida é calculado, é o lucro líquido depois do imposto de renda, dividido por vendas líquidas. Então nós temos 0,10. Tá. Giro do ativo. O giro do ativo é calculado de que forma? Vendas líquidas dividido pelo ativo médio. Então nós temos 2 vezes e meia. Quando nós multiplicamos 0,10 por 2,5, nós temos 0,25 ou 25%. E olha a observação que interessante. Nós não chegamos ainda em payback, mas nós estudaremos isso, que é de fundamental importância na vida prática, concursos públicos, vida, elaboração de projetos, é muito importante. Em porcentagem, significa que a taxa de retorno sobre o investimento, quociente de retorno sobre o investimento, é de 25%. Sim, 25%. Por que 25%? Porque está retornando, né, 2 vezes e meia, 2 vezes e meia vezes 4 é 10, né? Então, 25% é um ano. Né? 25 mais 25 mais 25 mais 25, nós temos um inteiro, certo? Mas continuemos aqui. Veja bem como esse quociente tem certo sentido recíproco ao payback. O que é payback? Período de retorno. Né? Isto é, quantos períodos levará para recuperar o investimento no ativo? No caso, levaríamos 4 anos ou 4 períodos. Desculpa, pessoal, 4 períodos, porque não se sabe se está fazendo aqui em mês, semana, dia, ano, década, né? Pelo payback, ou seja, 1 dividido por 0,25 é igual a 4. O que nós fizemos aqui, nessa parte em vermelho? Nada diferente do que nós fizemos lá atrás. Acontece que aqui os números vieram todos mastigadinhos nessa tabela aqui, para que nós pudéssemos simplesmente calcular. Eu posso pedir o exercício para vocês de que forma? Para que vocês elaborem tudo que for de 2000, que for da empresa D, já seria uma forma de treinar também. Ah, mas já está tudo respondido. Não, não está tudo respondido, vocês vão perceber isso. Tá? Pode estar demarcado, mas não respondido. Continuando. Índices de rotatividade. Índices de eficiência e produtividade. A rotação do investimento total. Vamos lá, o que fala a respeito desse índice do investimento total? Mede a produtividade, a eficiência do total dos recursos investidos, possibilitando avaliar se o movimento mercantil industrial da empresa é compatível com o volume de suas aplicações no ativo. Pessoal, é importante isso, principalmente para vocês futuros administradores. Eu uso esse termo por quê? Porque vocês, por excelência, vocês têm essa obrigação. Na verdade, os contadores, os economistas, todos os executivos precisam saber disso. É que ao administrador é por excelência, é em banco acadêmico. Ele aprende isso ou deve aprender desde o seu curso de bacharelado. Ao passo que, por exemplo, um engenheiro vai aprender essas informações a título de MBA, mestrado, alguma coisa dessa ordem, tá? Então, olha a responsabilidade aí de vocês.
Bom, ninguém investe um determinado valor, muitas vezes se arriscando muito, né, em algumas situações, e sem ter nenhum tipo de retorno. Então ele mede o que é a produtividade. Produtividade, a gente já viu em sala de aula a diferença entre produtividade e produção. Né? Produtividade é produzir mais com menos, e produção é uma quantidade produzida. Né? Mas não é o propósito da nossa aula. Então, qual que é a preocupação? Será que me faz lembrar até aquela passagem dos talentos, né, a passagem bíblica, qual é, em relação ao ativo investido, o que está se retornando? Isso é importante saber. Giro do ativo total são receitas líquidas dividido por ativo total médio. Vamos lá? Então, em 2001, nós já conhecemos, eu não vou retornar lá, né? Nós temos pelo menos para receita líquida, não. Em 2001, nós temos o quê? Uma receita líquida de R$ 300.000. E qual o nosso ativo total médio? É 144 mil? Será que é isso? Nosso ativo total médio. Percebam que aqui está aparecendo 159.550. Será que isso está correto? Né? O ativo total médio aparece 159.550, sendo que lá está aparecendo 144. Qual dos dois está correto, né? Por óbvio que não é 144. 144 é só do exercício de 2000. Então, vamos lá ver o que está acontecendo. R$ 300.000 dividido por 175 mais 144 dividido por 2. 175 dividido mais 144 dividido por 2. Então vocês podem conferir isso para ver se isso daqui está correto ou se é o outro que está errado. Mas basta o que? Aplicar a fórmula 2001 mais 2000 dividido por 2. Bom, aqui apresentou 1,88 vezes. Muito bem. Em 2000, né, o cálculo aqui está feito. Nós não temos essa informação em balanço. Isso daqui foi informado para compor. Vocês vão ver isso depois. Mas vamos lá. Nós temos a receita de 2000. Vamos lá. Receita de 2000 vai aparecer na DRE. Receita de 2000 vai aparecer na DRE. Olha lá, 200. O que mais nós precisamos saber? 200 dividido por 144, que realmente é o total do ativo de 2000, mais 122. Isso aqui é de 1999, só que foi colocado aí só para constar. Então, 200.000 dividido pela média, 1,50 vezes. O que isso quer dizer? Independentemente disso daqui estar certo ou estar errado, a gente vai ter que confrontar para ver onde está o erro. Se está aqui ou se está lá, ou se eu estou me equivocando na hora de interpretar aqui. Mas façamos a interpretação, porque a fórmula é dada. A fórmula, como eu falei, né, um aluno da educação
básico da educação fundamental, ele pode resolver isso, mas ele não teria, né, a capacidade de um acadêmico como vocês de interpretarem. Receitas líquidas dividido por ativo total médio. Nós podemos dizer que a cada R$ 1 do ativo total médio empregado investido na empresa retornou R$ 1,88. Isso em 2001, certo? Ou de todo recurso aplicado na empresa, todo o ativo total, né, retornou a título de receitas líquidas uma vez e 88, quase duas vezes, né? A de 2000 eu não vou entrar muito no mérito, porque possivelmente eu vou cobrar isso de vocês. Se eu não mandar um balanço e uma DRE à parte para que vocês façam os exercícios. Mas vamos continuar. Esse resultado indica que cada real investido no ativo da ABC, foi o que eu falei agora há pouco, em 2001, produziu um movimento de vendas de receita líquida correspondente a 1,88. Ou, em outras palavras, que os recursos médios investidos giraram quase duas vezes durante o exercício. Tá? Então, pessoal, quanto mais vezes girar, melhor, não é isso? Quando você compra, vende e recebe o produto, isso tudo dentro de uma semana, né? Se nós compararmos com 30 dias, é ótimo, né? É um giro muito interessante. De outro modo geral, podemos dizer que esse índice deve ser, em qualquer tipo de empresa, bem superior à unidade, pois o resultado igual ou inferior a 1 indica que o capital não está sendo produtivo e talvez fosse melhor desviá-lo para outra atividade. Perfeito. Quando nós elaboramos o cálculo do giro do ativo total e nós chegamos à situação de perto da unidade, né, o que ele quer dizer de 1, se o resultado for 1 ou próximo a 1, você precisa rever isso. Ou você aplica em títulos do Tesouro Nacional, títulos da dívida agrária, enfim, CDB, RDB, ou parte para outro segmento. Por quê? Porque próximo a 1 significa que praticamente ele está empatando, fora o risco da atividade, tá? Então isso aí deve ser levado em consideração também. Percebam, futuros alunos, bacharéis em administração, futuros administradores, em estrito senso, né? Não lato senso, porque muita gente acha que é administrador, mas não. Administrador estrito senso são vocês, com futura formação, título de bacharel em administração, tá? Continuando. Rotação do ativo permanente. Mede a produtividade ou a eficácia da utilização dos valores investidos em caráter permanente. Então, o giro do ativo permanente. Qual que é a fórmula? Receitas líquidas, nós já conhecemos, dividido pelo ativo permanente médio. Vamos lá? 2001, nós já sabemos que a receita líquida é de 300 mil. Qual é o nosso ativo permanente médio? Então, nós teremos que voltar lá no balanço patrimonial, que ativo permanente está no balanço patrimonial, e verificar o quê? Ó, ativo permanente. Se você somar 50.900, desculpa, com 31.800, o que que nós teremos? Dividido por 2, nós teremos a média. 50.900 mais 31.800. Aí você precisa, né, ter essa informação para ir lá e calcular. Olha lá. 300 mil dividido por 50.900 mais 31.800 dividido por 2. Então seriam 300 mil dividido por 41.350. Isso representa 7,25 vezes, ou 7 e 1/4 de vez.
O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que de todo ativo permanente médio investido na empresa, retornou para a empresa a título de receita líquida R$ 300.000. Até aí tudo bem. Mas isso significa 7,25 vezes o valor empregado em ativo permanente. Ou seja, o ativo permanente está produzindo 7,25 vezes o seu valor, né? Então, nós podemos, respeitados os parâmetros de cada segmento, dizer que possível, dependendo do segmento, é um retorno bastante interessante. Aqui nós temos o do exercício 2000. Eu vou procurar não fazer muitos comentários, porque pode ser que eu peça para vocês elaborarem tudo que for relacionado a 2000 aí, tá? Então, retornando um pouquinho, giro do ativo permanente. Quantas vezes o ativo permanente girou em função das receitas líquidas? Ele girou 7 vezes, 7,25 vezes, ou seja, eu apliquei em média 41.350 no ativo permanente e eu tive de retorno R$ 300.000. Isso corresponde a 7,25 vezes o ativo permanente. Vemos que cada real aplicado no ativo permanente, né, ativo fixo da ABC, produziu pouco mais de R$ 7 de faturamento. É uma outra forma de interpretar. Houve mudança inexpressiva em relação ao ano anterior, né? O ano anterior é 2000, 6,9 para 7,25, então você tem uma diferença aí pequena. O valor numérico desse índice vai depender do tipo de atividade da empresa e da sua maior ou menor necessidade de aplicação do ativo fixo. Bem verdade, pessoal, nós não podemos pegar, por exemplo, valores, índices de uma empresa construtora e comparar com o supermercado ou com uma concessionária de veículos. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque empresas prestadoras de serviços, indústrias e comércio, né? Então, são situações distintas. Tomar bastante cuidado para não incorrer nesse erro aí. Para o mesmo nível de faturamento, quanto maior o valor permanente, menor será o valor numérico desse índice, ou seja, menor será a produtividade dos valores aplicados no ativo fixo e vice-versa. Vou retomar a leitura. Para o mesmo nível de faturamento, quanto maior for o valor do permanente, menor será o valor numérico desse índice, ou seja, menor será a produtividade dos valores aplicados no ativo fixo. Então, quanto mais é a explicação que eu estava dando para a Mariana, quando ela fez a pergunta agora há pouco aí no grupo do WhatsApp da sala, né? Por que é sempre menor? Quanto menor, melhor. Porque quanto menos a gente emprega no ativo permanente e mais ele produz, melhor é. Muitas empresas investem muito no ativo permanente, a produção não está devidamente calibrada, não está devidamente planejada, alinhada, né? Quem trabalha com PCP conhece bem disso. E, e aí nós poderemos ter também máquinas ociosas, vários fatores que proporcionam isso. Outras vezes máquinas obsoletas, enfim, tem muitas situações que nós temos um parque fabril grande, caro, mas pouco produtivo, né? Eu assistindo um documentário de uma cidade onde eu nasci, da cidade onde eu nasci, melhor dizendo, São José dos Campos, no interior paulista. Lá existia a fábrica dos cobertores, mas é Paraíba, né? Mas era uma grande tecelagem que chegou a empregar 1.500 pessoas. Mas isso aí há muitos anos atrás. O que acontece? Um dos engenheiros que chegaram lá e começou a ver que a empresa estava entrando em derrocada, que estava, né, quebrando, falindo,
Ele disse assim, os chineses, isso lá nos anos 70 parece, me parece, os chineses mudaram e nós não. Então, pessoal, o que a gente percebe nisso? A automação industrial é uma realidade. Então, infelizmente, a mão de obra humana, né? Acho que é até redundante falar dessa forma, mas ela está se tornando cada vez mais substituível, né? E aqui a gente consegue traçar um paralelo em relação a isso, tá? Índices de eficiência e produtividade, rotação do imobilizado mais intangível. Pessoal, aqui a interpretação é exatamente a mesma do que a gente acabou de ver, só que aqui a gente não considera o ativo permanente total, a gente só considera o imobilizado mais o intangível. Por quê? Porque dentro do permanente entra aquelas situações de coligadas, e aqui a gente não vai considerar as coligadas porque aquelas informações, aqueles valores das coligadas não produzem resultados operacionais para a empresa que nós estamos analisando ou para qualquer outra empresa. Dentro do permanente, passamos a considerar apenas os subgrupos imobilizado e intangível, com o objetivo de medir a capacidade de geração de receitas dos valores diretamente ligados às atividades industriais ou mercantis da empresa, né? Olha o que aconteceu. O giro do ativo imobilizado é intangível. Nós temos as receitas líquidas, que já são conhecidas nossas, dividido por imobilizado mais intangível. Então, em 2001 nós temos 300 dividido por 37.300 mais 24.500. O que é 37.300? É a média, faltou eu colocar aqui a média, né? É a média do que? 37.300, desculpa, é o total do imobilizado mais intangível em 2001. E 24.500, a mesma coisa, só que em 2000, certo? Então, o que nós precisamos fazer para constatar isso? Nós vamos lá no balanço patrimonial, e verificaremos o que no balanço patrimonial. Então, é o que? É o intangível mais o imobilizado. Olha que beleza. Tá vendo como que isso aqui é interessante? Já está tudo mastigadinho para a gente, né? Imobilizado 34.100 e somo com 3.200. Então vai dar 37.300, certo? 34.100 do imobilizado mais 3.200, 37.300. Em 2000 é 20.900 mais 3.600. Então nós teremos 24.500. Então esses são esses valores, 24.500 e 37.300. Vamos para lá? Então quando a gente volta lá para a fórmula, o que a gente encontra? Como é a média, né? 300.000, 50.900 mais 31.800 dividido por 2. Né? Então seria 41.350. Voltemos lá.
34.100 com 3.200. O que dá a impressão? Dá a impressão que nós pegamos o valor do permanente. E aí estaria errado, certo? Aqui sim. Ah, tá. Eu estava pulando um slide, pessoal. Então vamos lá. Aqui, ó. Cotação do ativo permanente, né? 300, que é a receita líquida, dividido por 50.900, que é o nosso ativo permanente, mais 31.800, que é o nosso ativo permanente. 50.900 mais 31.800. Quando eu divido isso por 2, eu tenho 41.350, né? Que é a média. Mas isso daqui já foi visto por nós, né? Tá. Olha aqui. 2001 é a mesma coisa. Faltou colocar a palavrinha média aqui. Então, 300 mil dividido por 37.300, que é relacionado ao valor do imobilizado mais intangível. Então, 37.300 é imobilizado mais intangível em 2001. E 24.500 é imobilizado mais intangível em 2000. Esses dois somados e divididos por 2, nós chegamos a esse valor. Ou seja, os valores investidos no imobilizado e no intangível, a título de receita, né, eles giraram 9,71 vezes. Ou seja, a cada R$ 1 aplicado no imobilizado mais intangível, retornou a título de receitas líquidas R$ 9,71. Né? Assim, observamos que cada real aplicado nos ativos imobilizados e intangíveis, em bens e direitos de uso, produziu R$ 9,71 de vendas, ou receita líquida. Né? A interpretação é muito parecida com o que nós vimos no slide anterior. Esse índice é mais expressivo do que o da seção anterior, porque não leva em consideração valores que, na realidade, não estão sendo aplicados nas atividades da empresa, como as participações em coligadas e controladas, e os bens destinados à renda. Realmente, pessoal, o que é atividade operacional? Atividade operacional, nós não podemos considerar, por exemplo, aplicações financeiras em atividade operacional. Nós já vimos isso também em sala de aula, logo nas primeira ou segunda aula, melhor dizendo. Né? O que eu aplico numa coligada, numa controlada, o meu interesse lá é retorno, não é atividade operacional. A atividade operacional está localizada na minha empresa. Por isso que a corrente predominante dá bastante ênfase, né, e mais valor até nesse índice aqui, imobilizado mais intangível, e não em todo o permanente. Em algumas situações, o permanente será exatamente esse mesmo valor. Por quê? Porque a empresa não tem participações em empresas a título de coligação e controle. Tá? Então será a mesma coisa. Bom, por que eu coloquei essa observação aqui? Ó? Para 2000, 1999 foi sugerido, ou seja, aqui você não vai conseguir achar esse valor de 8.500, certo? Por quê? 24.500 é 2.000, tudo bem. Consta lá do que? Consta lá da DRE, mas 18.500 não consta. Então esse valor foi colocado aqui para dar solução ao problema. Tá joia? Pessoal, com isso então eu
eu finalizo aqui e espero que possa ter ajudado. Nós encaminharemos possivelmente um exercício, ou eu pedirei que vocês resolvam o exercício de 2000, né? Porque os valores já estão ali. Reconheço que o conteúdo é um pouco extenso, então pedindo para que vocês resolvam o que já está ali, numa eventual dúvida fica mais fácil sanar, o que não significa dizer que eu não estarei na terça-feira próxima, no horário devidamente estabelecido pela coordenação e concordado por todos nós professores, até porque não é nem questão de combinar, né? As aulas não estão sendo em ambiente físico justamente para evitar o aumento de contágio, né? Então, nós temos realmente que seguir aqui o nosso horário, né? Mais uma vez, peço desculpas em função do dia de hoje. Então, encaminho o material e peço para que vocês resolvam todos os exercícios, todas as fórmulas que nós aplicamos relacionadas a 2000. Ah, professor, mas eu não vou encontrar então o valor de 1999. Se não tiver informado lá, não vou conseguir. Os valores foram informados, né? Acho que onde precisa ser informado foram informados, e os que eventualmente não tiverem a gente pode informar. Então, para que vocês brinquem um pouco, para que vocês brinquem no melhor sentido, para que vocês comecem de forma incipiente, de forma iniciante, a exercitar um pouco, comecem a fazer 2000. Nesse período, eu vou fazer um outro exercício melhor detalhado, né, para que vocês façam sim, aí sim. Então, vocês terão duas oportunidades aí para trabalharem com esses exercícios, já que eles são um pouco mais extensos, não vejo eles com complexidade, certo? Mas eles são um pouco mais extensos. Então, eu estou à disposição, independentemente da terça-feira. É lógico que é interessante que nós nos encontremos, né, todos, ou a maioria, na terça-feira, na aula no WhatsApp, pedindo para que todos façam os questionamentos na sala de WhatsApp, mas se eventualmente se sentir constrangido, embora não teria motivo para tanto, pode me chamar no privado, para que a gente puder ajudar, nós faremos, sim, sem nenhum problema. Pessoal, então ficamos assim, resolvam 2000, né? Estudem, resolvam 2000, e enquanto isso eu faço um outro exercício muito caprichado para que vocês resolvam numa outra oportunidade, mas o mais rápido possível. Obrigado, à disposição. Tenham uma boa semana.